Hoje, no primeiro CNJ em Ação de 2014, você vai começar a ver uma retrospectiva das principais decisões do Conselho Nacional de Justiça do ano passado. Além disso, nós vamos começar uma série de reportagens para você conhecer melhor o CNJ. E mais, nos nossos quadros, é possível conferir os eventos do Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja também uma entrevista com a conselheira Luísa Cristina Fritzheisen. Ela faz parte do grupo de trabalho criado para analisar a necessidade da manutenção da Justiça Militar. Isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. Durante os primeiros programas deste ano, nós vamos apresentar uma série de reportagens especiais. Nelas você vai conhecer melhor o Conselho Nacional de Justiça. Por exemplo, saber a importância, como o órgão atua, como foi criado, a composição do colegiado, como o cidadão pode fazer denúncia e as campanhas do CNJ. Temas especialmente selecionados e que dão um panorama geral do Conselho Nacional de Justiça. Na primeira reportagem, você conhece a importância da atuação do CNJ. Veja na reportagem de Leonardo Ferreira. Planejar, fiscalizar, criar metas e principalmente decidir os rumos do judiciário brasileiro. Este é o papel do Conselho Nacional de Justiça. O órgão foi criado há quase 8 anos, mas nas ruas ainda tem gente que não sabe a importância do CNJ. Não, sei não. E você sabe? O que você imagina que seja o CNJ? Ixi, meu Deus, eu também não sei não. Alguns até se arriscam em dizer. Na realidade, eu sei que é um conselho que defende a justiça, talvez, mas eu não sou só por dentro, não. Está envolvido com a lei, mas assim, daí a formação, como que é, não sei. A gente explica para você de uma forma fácil de entender. Nem todos sabem, mas o Conselho Nacional de Justiça atua como um técnico de futebol. Se o judiciário brasileiro fosse um time, é ele quem determina as prioridades e cumpre as regras do jogo. No futebol, o técnico mapeia estratégias de ataque e defesa do time, substitui os atletas e escolhe o momento certo do time avançar. Esta também é a atuação do CNJ, bem parecida com a de um time de futebol. Quando algum jogador, no caso os magistrados, comete alguma irregularidade, o técnico também define a punição, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça. Se eu pudesse apresentar aí uma figura simbólica, talvez, acho que não só técnico, mas ao mesmo tempo defensor, meio de campo e centroavante, ou seja, o time todo, né? O CNJ atua em várias frentes e acho que é a equipe inteira que pode ser aí colocada como um símbolo do que hoje representa o CNJ no Judiciário. Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça atua em todo o país e tem a competência de determinar o funcionamento do Poder Judiciário. Ele define metas e programas de avaliação institucional, recebe reclamações e julga processos disciplinares que envolvem magistrados. É de competência do CNJ publicar a cada semestre relatórios e estatísticas do Poder Judiciário. Para entender a importância do trabalho, o Conselho Nacional de Justiça também desenvolve e coordena programas por todo o país, que abrange temas como a aplicação da Lei Maria da Penha para reduzir a violência contra a mulher, Conciliar é Legal, com o objetivo de reduzir o número de processos, o Pai Presente, que acompanha a situação de pais e filhos após a separação de um casal, e a adoção de crianças e de adolescentes. O juiz Paulo Tamburini já foi conselheiro do CNJ e explica a importância do órgão. A missão principal do Conselho Nacional de Justiça é zelar pela independência do Poder Judiciário e exercer os controles tanto administrativo, financeiro, quanto disciplinar dos membros do Poder Judiciário, dos seus servidores e daqueles de funções delegadas. Para cumprir esta função, o Conselho se organizou com a Corregedoria Nacional de Justiça, que tem a competência essencial das funções disciplinares ou do controle disciplinar dos membros do Poder Judiciário. Havia os tribunais de justiça, 27 tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, os tribunais do trabalho, a justiça militar e a justiça eleitoral, como dispersos dentro de um âmbito do Poder Judiciário. E hoje o Conselho Nacional de Justiça conseguiu unificar essa ideia de Poder Judiciário. Atuais membros do Conselho também ajudam você a entender melhor como funciona o CNJ.
Se não fosse o CNJ, muito do que hoje nós temos de avanços no âmbito do judiciário em relação à sua agilidade, à sua efetividade da jurisdição, nós não teríamos. Então, de fato, é um marco divisor de águas o período de início e desenvolvimento das atividades do CNJ. Isso é, para mim, fundamental. Acho que é voz comum em todo o judiciário, em todos aqueles que atuam e se preocupam com a jurisdição. Realmente, essa diferença que o CNJ passou a empreender e imprimir no âmbito do sistema judicial como um todo. O principal destaque estará sempre para o aperfeiçoamento dos nossos órgãos, para a maior presteza no exercício das funções, enfim, para a maior garantia da autonomia do Poder Judiciário, que se traduz no fortalecimento dessa instituição. Ele ajuda a orientar, a dar uma uniformidade em toda a atuação do Poder Judiciário. Isso é muito importante para que não haja políticas desencontradas, para que não haja recursos investidos em setores que não haja uma convergência absoluta para a melhor eficiência do serviço judicial. E eu acho que o CNJ tem uma importância central porque ele trata a justiça não como um poder, mas a justiça como um serviço prestado para o cidadão brasileiro. É isso, agora é fácil lembrar. Quando você lembra do Poder Judiciário, sabe que é o CNJ que coordena toda a justiça brasileira e trabalha para que a sociedade tenha acesso à justiça da forma mais fácil e rápida possível. Na próxima semana você vai ver como o CNJ foi criado. Agora, no início do ano, também vamos apresentar para você uma retrospectiva com as decisões do Conselho em 2013. Veja alguns destaques. Conselheiros do CNJ julgaram um caso em que a pena aplicada pelo Tribunal de Pernambuco a um magistrado foi questionada. O julgamento começou com o voto vista do conselheiro Emanuel Campelo. Ao aplicar a pena de censura, o tribunal dissociou-se da evidência dos autos, o que denota a prática de conduta de maior gravidade. Lamento profundamente que o magistrado tenha chegado a esta situação, embora pareça ser pessoa estimada pelo tribunal que lhe aplicou pena mediana. Todavia, não posso concordar com o julgamento da conduta histórica do magistrado, quando o fato pontual aqui tratado foi de gravidade tal que impede sua manutenção na função. Então, presidente, pedindo vênia ao ilustre relator, divijo do seu entendimento, julgando procedente o pedido para aplicar ao magistrado Joaquim Pereira Lafaiete Neto a pena de aposentadoria compulsória. De acordo com o processo, o juiz teria se embriagado em uma confraternização de fim de ano e, mesmo nessa situação, foi a um bar de Recife, onde continuou bebendo e se envolveu em confusão com duas mulheres. O TJPE abriu processo contra o magistrado e o puniu com pena de censura. Os conselheiros questionaram se haveria ou não a necessidade de aumentar a pena já aplicada. Pergunto se nós poderíamos, ou se deveríamos, do ponto de vista disciplinar, responsabilizar o magistrado por fatos ou atos que ele cometeu numa situação completamente alterada. Este magistrado, até então, salvo as questões que foram colocadas, até então tinha uma conduta exemplar e, do ponto de vista funcional, não tinha cometido. Agora, quando um episódio como esse ocorre para alguém que, ainda que não que tenha sido por opção dele o início da embriaguez, tenha cometido atos aos quais ele já não tinha mais controle, eu acho que aplicar essa pena seria severidade extremamente grande. Eu já acho que a conduta dele já é motivo de reprimenda grave, uma conduta grave que merece uma reprimenda proporcional à sua conduta. Eu peço vênia ao relator e aos que o acompanharam para acompanhar a divergência aberta pelo conselheiro Emanuel. O Conselho Nacional de Justiça determinou a aposentadoria compulsória do juiz Joaquim Pereira Lafaiete Neto, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por comportamento incompatível com a magistratura.
Durante a sessão, os conselheiros julgaram o caso de uma magistrada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que se negou a avaliar uma medida de urgência para assegurar uma vaga na unidade de terapia intensiva de um hospital público. A magistrada alegou que o pedido havia sido julgado no plantão judicial do dia anterior e que, por causa de ato normativo do próprio CNJ, não poderia analisá-lo novamente. O conselheiro Jefferson Kravichin, relator do caso, levou em conta a ocorrência de omissão por parte da magistrada. O fato dela não comparecer ao plantão, não atender ao advogado, não escutar pelo menos o advogado por telefone, fez com que ela se equivocasse, primeiro, que o pedido não era o mesmo, e segundo, obstaculizando qualquer tipo de procedimento judicial. Em seu voto, o conselheiro Lúcio Munhoz se manifestou a favor da magistrada. Não verifiquei qualquer ação da requerida que viole os deveres esculpidos na Lei Orgânica da Magistratura Nacional na Resolução 135. Seus atos, no caso, se derem observância às prescrições contidas na Resolução 71 do CNJ e provimento do Tribunal de Origem. E, por conta disso, eu julgo improcedente processo administrativo disciplinar. A maioria dos conselheiros entendeu que a juíza foi omissa. Acho que, nesse caso, criou-se, portanto, um dever jurídico para a parte ré e, no caso, para o hospital, e esse dever não foi cumprido com a recusa da internação. Entendo que a magistrada não poderia simplesmente, e de forma verbal, por meio da sua assessora, se recusar a apreciar esse novo requerimento de execução da medida de urgência. A juíza Lira Ramos de Oliveira, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, foi punida com advertência. Saiba quais são os principais assuntos e como acompanhar o CNJ nas redes sociais. Acompanhe agora o quadro Tá na Rede. O destaque do primeiro Tá na Rede do ano é a súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho. A regra estabelece que a empresa que não conceder o período de férias ao trabalhador no período legal deve pagar o descanso remunerado em dobro. Para ter mais informações, basta acessar www.facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também pode saber mais sobre a súmula 81 do TST. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse www.twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse www.youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. É o nosso calendário. No dia 11 de fevereiro será realizada a sessão de número 182 do Conselho Nacional de Justiça, a primeira de 2014. O CNJ se reúne no plenário do Conselho na sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, às 9 horas da manhã. O CNJ vai realizar a primeira audiência pública da história do órgão. Vão ser debatidos temas como a eficiência da justiça de primeiro grau, extinção ou redução da competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. A audiência pública será dividida em 2 blocos que serão realizados nos dias 17 e 18 de fevereiro. O primeiro bloco será destinado à discussão sobre a eficiência na justiça de primeiro grau. O segundo será dedicado ao debate sobre extinção ou redução na competência delegada, desjudicialização da execução fiscal e composição da justiça eleitoral. Poderão participar do debate órgãos públicos, autoridades, entidades da sociedade civil e especialistas. E nós vamos fazer agora um intervalo. A volta é rápida e, na sequência, eu converso com a conselheira Luísa Cristina Fritzheisen. Ela faz parte do grupo de trabalho criado para analisar a necessidade da manutenção da justiça militar. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores e hoje eu recebo a conselheira Luísa Cristina Fritzheisen. Ela faz parte do grupo de trabalho criado para analisar a necessidade da manutenção da justiça militar diante da pequena quantidade de processos julgados ou em tramitação nos tribunais militares. Bem, doutora Luísa, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa.
Bom, inicialmente eu gostaria que a senhora falasse dessa estrutura, que há uma previsão constitucional com relação à justiça militar. Mas gostaria que a senhora falasse dessa estrutura que acabou sendo formada no Brasil. Então, Rimac, é importante entender que a justiça militar ela é uma justiça que tem a competência fixada na Constituição Federal. E a justiça militar, ela trabalha em razão, é uma competência que nós da área do direito chamamos de competência em razão da pessoa. Por quê? Existe a justiça militar federal, que ela serve para julgar os integrantes das Forças Armadas, todos os seus integrantes, e a justiça militar estadual, que julga os integrantes das polícias militares. Então, essa justiça, ela em princípio julga todos os atos ilícitos no âmbito criminal dos integrantes das polícias militares nos estados e dos integrantes das Forças Armadas no âmbito federal. Para que esses ilícitos sejam tipificados, ou seja, para que aquilo... O que é um tipo penal? Um tipo penal é quando um fato, uma irregularidade é cometida, ela tem que ser também prevista em lei. Os militares, para os militares, existe o Código Penal Militar e existe o Código de Processo Penal Militar. O Código Penal Militar, ele tem o que nós chamamos de crimes típicos militares e, portanto, a justiça militar, além de ser em razão da pessoa, os militares, pode também ser considerada uma justiça em razão da matéria. Essa matéria, então, que seriam os crimes típicos militares. Mas todo o debate, ele vai além dessas questões. Por quê? Porque nós temos militares, sejam integrantes das polícias ou integrantes das Forças Armadas, que podem cometer crimes comuns. Por exemplo, quando um determinado militar ele comete um crime comum de violência doméstica ou de lesão corporal num acidente de trânsito. Esses crimes deveriam ser julgados pela Justiça Militar? Eles não estão no exercício da função militar. Então, me parece que não. Sendo que também existe uma legislação que retira da Justiça Militar quando os integrantes das PMs ou das Forças Armadas cometem crimes dolosos contra a vida, porque aí eles vão ser julgados pelo júri o júri comum. Então, um policial militar que se envolva num crime doloso contra a vida, que se envolva num homicídio, doloso, ele será julgado pelo júri. Por outro lado, os militares estão envolvidos com muitas atividades que acabam transcendendo a sua atividade militar típica ou a sua atividade administrativa típica, mas, por exemplo, quando oficiais estão envolvidos em construção de estradas. Havendo alguma irregularidade nessa construção dessa estrada, esse crime, ou de uma questão de licitação, esse crime seria da Justiça Militar ou seria da Justiça Comum Federal, quando se pensa em integrantes das Forças Armadas. E o crime do PM seria o da Justiça Comum ou da Justiça Militar. E é nesse universo que o nosso grupo existe, porque o nosso grupo ele é formado para diagnosticar o funcionamento da Justiça Militar, estadual e federal. Existem tribunais de justiça militar especializados, mas que em 3 estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, mas que, na verdade, são uma especialização dos tribunais de justiça locais. É que, nesses estados, o contingente dos integrantes das Forças Armadas, em tese, das Forças Armadas não, das polícias militares, em tese, justificaria a existência desses tribunais. E essa é uma questão justamente que a comissão pretende estudar, porque o diagnóstico ele vem justamente de inspeções em tribunais de justiça militar e o baixo volume de processos comparado quando se compara os outros ramos de justiça. Já na Justiça Federal, militar, a formação ela é diferente, porque os juízes militares, eles fazem um concurso separado e o Ministério Público Militar é um concurso separado também. O Ministério Público Militar, ele faz parte do Ministério Público da União, junto com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Distrito Federal, mas ele tem um concurso separado. Então, as formações são diferentes, as formações das carreiras, tanto do Ministério Público quanto da magistratura, e é nesse universo que o grupo está se organizando. No início, o Conselho teve uma comissão que surgiu, teve um procedimento que surgiu da fiscalização da inspeção regular em estados que continham tribunais de justiça militar especializado no âmbito estadual, verificou o baixo número de processos, em alguns lugares também a baixa produtividade
dos juízes, porque esse é um outro problema, porque você tem poucos processos, em regra, você, em tese você deveria julgar rápido. Mas o que se verificou é que, além do baixo número de processos, haveria uma baixa produtividade. Esses números estão no Justiça em Números, que é a publicação do CNJ anual, que verifica todo o andamento, faz um diagnóstico total do Poder Judiciário e seus vários segmentos. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que há algumas discussões já no Supremo Tribunal Federal que afetam essa discussão que eu falei no início. A justiça militar é uma justiça em razão da pessoa, ou seja, dos integrantes das polícias militares e das Forças Armadas, e em razão da matéria. Ou seja, é uma questão de competência. Para além disso, existe uma outra discussão, que essa é mais profunda e talvez até mais difícil, que é a desmilitarização das PMs, que é uma discussão bastante antiga, numa emenda constitucional que tramita hoje, que é a emenda constitucional da segurança pública, que tem vários temas. Um dos temas seria a desmilitarização da Polícia Militar. Ora, se a Polícia Militar vier a ser desmilitarizada, a Justiça Militar estadual não teria sentido. Por quê? Porque os policiais civis, dos integrantes das polícias civis, são julgados nas várias penais, nas várias criminais comuns, cometem crimes comuns. Essa é uma outra questão também, porque o PM, ele pode cometer, claro, um crime penal próprio, né? Que é caráter, por exemplo, um crime penal próprio é a deserção, o motim, são crimes penais próprios, né? Mas o PM que está na rua, eventualmente, cometerá o mesmo crime do policial civil. E o policial civil, ele é julgado pela Justiça Criminal Comum e o PM, em tese, será pela Justiça Militar. Então, é dentro desse universo que o grupo pretende estar atuando e já está se reunindo e realizará uma oficina de trabalho pretende realizar essa oficina em fevereiro. Para quê? Para que todos os atores do sistema de justiça militar possam dialogar. Porque nós não podemos discutir isso somente com os integrantes dos tribunais da justiça militar. Superior Tribunal Militar, o STM, aqui em Brasília, ou os tribunais nos estados. Nós temos que conversar com os outros integrantes, que são os membros do Ministério Público e da Advocacia Pública e Privada, porque na Justiça Militar é muito comum a atuação da Defensoria Pública na defesa de soldados e suboficiais. Por quê? Porque esse é um grande contingente, muito maior que oficiais, e, portanto, respondem a um número, não porque cometam mais delitos, mas porque proporcionalmente são em número maior. Então, vê se eu entendi bem. De certa forma, agora, o grupo faz todo o levantamento, todos os estudos, todas as conversas, todos os debates, enfim. Mas, de certa forma, vai ficar dependendo um pouco dessas decisões do Não, do eu acho que não. Eu acho que a gente, o nosso grupo, ele tem um prazo para fazer a identificação. Nós temos o diagnóstico, porque os dados, por exemplo, de movimentação processual, que tipo de processo, quem é o réu nesse processo, estão sendo realizados pelo CNJ. Mas nós, nos nossos debates, quer dizer, nós teremos que ver, nós podemos propor, por exemplo, extinção, renovação da justiça, um novo encaminhamento. Lembrando sempre que a competência está na Constituição. Então, pode haver até uma reorganização, né, uma proposta de reorganização. Mas nós não podemos deixar de considerar que existem esses dois temas, que não estão relacionados a todos os temas, mas estão relacionados a duas questões importantes no âmbito da Justiça Militar. Bom, quero aqui agradecê-la pela presença. Obrigada. No CNJ em Ação. E nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça. O Fórum Nacional do Poder Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde lança agora, em janeiro, uma convocação para que interessados na área de direito sanitário possam sugerir temas a serem discutidos durante a primeira jornada de Direito da Saúde, que deve ocorrer em maio. As sugestões devem estar relacionadas a 3 campos: saúde pública, saúde suplementar e bioética. O objetivo da medida é fornecer subsídios técnicos aos magistrados que possam vir a decidir ações na área da saúde. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos o encontro marcado no próximo programa, na semana que vem. Até lá!